Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi Milan. Vou neste momento apresentar o trabalho realizado por mim, pela Érica da Silva Dantas, pelo Elcias Silva. Primeiramente eu quero cumprimentar todos os organizadores deste grandioso evento do CAEDJUS, Conselho em Altos Estudos em Direito, e também do CAEDUCA, Conselho de Altos Estudos em Educação, que são duas marcas aí de altíssimo nível, nível internacional. E neste dia eu quero estar apresentando esse trabalho, representando nossos amigos que fazem parte desse projeto. Eu vou iniciar aqui com um tema, que é estratégias de intervenção na educação de alunos com transtorno do espectro autista. Aqui eu vou dar uma introdução, antes mesmo de estar entrando no assunto que a gente quer trazer em pauta aqui, em discussão, que o transtorno do espectro autista, o TEA, caracteriza-se por ser uma condição comportamental que desafia muitos profissionais de saúde, visto que possui diversos sintomas e características. Sendo um transtorno de comportamento, ele necessita da intervenção. O quanto mais precoce, maiores serão as chances de se ter uma diminuição nos sintomas. Quando diagnosticado, o autismo, a criança é encaminhada para os métodos de tratamentos e tais métodos serão definidos pela equipe multidisciplinar. Então, quanto antes o diagnóstico, melhor será aí o histórico desse indivíduo na sua caminhada de vida, né? E ainda são observados traços como inabilidade para interagir socialmente. Então, esses indivíduos têm esses traços. Comportamento restritivo e repetitivo são as marcas aí principais do indivíduo com TEA. Então, o TEA ele possui vários graus. Uma vez que existe com alto desempenho em algumas habilidades, como fazer cálculos matemáticos com precisão, pintam com muita destreza. Pessoas com uma alta funcionalidade, com ausência dos sinais clássicos de transtorno, às vezes acabam recebendo o diagnóstico apenas na fase adulta. Então, nos dias atuais, a gente vê muitos diagnósticos de adultos com TEA, né? Sendo importante ressaltar que não existe cura para o autismo, mas há tratamento que pode promover uma maior qualidade de vida ao sujeito. Desse modo, o tratamento deve ser realizado de forma multidisciplinar, com a participação de médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos e pedagogos. Então é importante essa multidisciplinar, né? Esse atendimento, essa visão voltada aí integral para esse indivíduo, né? Temos também uma outra categoria denominada savante. Essa é marcada por déficits psicológicos, mas com uma memória fora do comum, com talentos específicos. Destacamos que o transtorno do espectro autista não possui causas totalmente conhecidas, mas há evidências de que a sua causa pode estar relacionada a uma predisposição genética e fatores ambientais. Dito isso, a gente vai estar apresentando para vocês aqui o problema de pesquisa. Nessa perspectiva, buscamos entender o real motivo desta predisposição genética para o surgimento do autismo. Será que os tratamentos aqui abordados, realmente a vida do autista pode melhorar? E o apoio da família faz diferença no diagnóstico e tratamento do autismo? Então aqui a gente traz essas questões para a gente refletir sobre o autismo mesmo, né? O apoio da família, diferencia o diagnóstico e o tratamento do autismo. Então a gente vai estar discutindo e aprofundando um pouquinho essas questões. Aqui, o contexto, a gente traz que o transtorno do espectro autista, o TEA, caracteriza-se por ser uma condição
comportamental que necessita de muitos profissionais de saúde, aqueles que a gente já havia citado anteriormente, fonoaudiólogo, médicos. Então é importante que esses profissionais estejam unidos para uma equipe multidisciplinar para poder diagnosticar esse sujeito, se ele realmente tem esse autismo, é uma timidez e qual o grau que ele está classificado, né? O psicólogo, os terapeutas ocupacionais, os TOs, são muito importantes nesse diagnóstico e nesse acompanhamento. Os profissionais de saúde, visto que possuem diversos sintomas e características, então eles vão poder fazer esse diagnóstico aí mais preciso. Em geral, para identificar o transtorno, o médico considera todo o histórico do paciente, os relatos dos pais, os responsáveis e a observação do seu comportamento. O TEA possui vários graus, uma vez que existe um alto desempenho em algumas habilidades, como eu já havia mencionado, por exemplo, como fazer cálculos matemáticos com precisão ou pintam com muita destreza. Então é interessante observar e analisar esses vários graus aí de habilidades e desenvolvimento. Aqui a gente trouxe como objetivos incentivar o paciente a realizar pequenas tarefas corriqueiras, como vestir-se, escovar os dentes, comer e comunicar-se. Quando as intervenções são realizadas de forma correta, tem-se uma maior probabilidade de se aumentar as chances de melhorar a vida desse indivíduo. Mas é preciso destacar que essas melhoras vão depender do grau de dificuldade inerente a cada criança. Então, mais uma vez aqui, né? Existe criança que apresenta sintomas de TEA mais leves. Nesse caso é mais difícil de detectar o transtorno, uma vez que o desenvolvimento dessa criança é mais próximo daquilo que lhe é esperado, ou seja, desenvolve as mesmas funções que uma criança sem um transtorno, então acaba confundindo tanto os pais como os médicos, né? E aqui o Cela Ribeiro, 2018, traz que frequentemente ouvimos que o autismo é um transtorno muito misterioso. Quando questionamos, pouco sabe explicar como é a criança com autismo. As pessoas mais comuns são aquelas pequenos gênios, ou aquelas crianças isoladas que vivem um mundo particular, enfim. E aqui a gente, continuando o nosso trabalho, o referencial teórico, além do Cela, Ribeiro 2018, a gente traz o Filho 2018, que é Plasticidade Cerebral e Aprendizagem, o Gaiato 2018, o SOS Autismo, o Montoan 2010, a Educação Inclusiva e Perspectiva de Inclusão Escolar, a Montoan, o Montenegro 2018, de transtorno do espectro autista, né? Aqui Teixeira 2016, o autor supracitado ainda afirma, a gente citou ele mais aqui nos trechos do texto, e aqui nesse trecho específico, ele afirma que o transtorno se inicia precocemente e costuma persistir ao longo da vida. Nos Estados Unidos, uma criança com TEA é diagnosticada aos 3 anos de idade, enquanto aqui no Brasil, o diagnóstico ocorre por volta dos 8 anos de idade, que retarda e compromete consideravelmente o desenvolvimento dessa criança, porque o diagnóstico é tardio e o acompanhamento fica prejudicado. O referencial metodológico desse nosso estudo caracteriza-se por ser uma revisão bibliográfica, em que realizamos leituras e análises dos materiais que a gente colheu, de modo que a análise dos dados foi desenvolvida a partir da abordagem qualitativa. E aqui a justificativa desse estudo: esse artigo busca uma maior compreensão sobre o TEA, transtorno do espectro autista, no momento em que a incerteza do autismo reforça a importância pela busca contínua de informações e pelo avanço científico na área. Assim, abordamos a importância do diagnóstico e do tratamento adequado para esse transtorno. Aqui os resultados, portanto, torna-se necessário que o educador garanta a participação do aluno com TEA, planejando atividades adaptadas que superem as barreiras de sua aprendizagem, criando oportunidades para a realização
dessas atividades, incentivando nas trocas de experiências. Assim é possível fazer com que o ensino inclusivo seja de fato efetivo, contemplando a participação de todos os alunos no mesmo ambiente. As considerações finais. A realização desse artigo foi muito relevante para compreender melhor o transtorno do espectro autista. O autismo são vários sintomas com diversas características. Várias pesquisas em torno desse transtorno confirmam que as crianças que o possuem precisam de intervenção médica e educacional para que sejam controlados nos seus sintomas. Diante da pesquisa realizada, verificou-se que a necessidade de realizar diagnósticos precoces, pois quando o diagnóstico é tardio, compromete cada vez mais a vida da criança, mesmo que não seja fácil de diagnosticar o TEA, de modo que os sintomas podem se confundir com outros distúrbios, é imprescindível investigar e perceber o comportamento da criança. E aqui a gente teve como algumas referências o Filho, 2018, Gaiato, 2018, Amontoan, 2010, Sela, 2018, Teixeira, 2016, Varela, 2019. E aqui a gente então agradece por essa oportunidade de estarmos apresentando nosso trabalho e desejando a todos um ótimo evento e até uma próxima. Muito obrigado e tchau.